Muito boa tarde para você que está ligado aqui no canal Aqui Futebol. Sou Charles Mateu, apresentador do canal. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, onde o pós-jogo de Brasil e Japão será a pauta principal desse vídeo. Desde já peço seu like, sua inscrição no canal, por mais que você não tenha acompanhado o vídeo ainda, por mais que o vídeo ainda está acabando de começar, mas eu peço sua inscrição, seu like, porque esse canal é recém-criado e de coração eu conto muito com seu apoio. Gente, falando sobre Brasil e Japão, obviamente, falando nesse Brasil e Japão que aconteceu, um conselho que eu dou para você que é torcedor da seleção brasileira, torcedor fanático mesmo. Quando era em 94, eu pintei as ruas de verde e amarelo, fiquei jogando bandeirinha do Brasil para cima e para baixo, lá. Em 2014, quando a Copa foi aqui no Brasil, eu pintei rua, eu fiz o caralho a 4, eu amo a seleção brasileira, eu sou patriota. Mano, você que é torcedor da seleção brasileira, torcedor da brasileira de forma fanática, comemore esse jogo de hoje como se a gente tivesse ganhado o Hexa. Como se o seu time tivesse ganhado a Libertadores. Como se o seu time favorito lá na Europa tivesse ganhado a Champions. Porque a nossa eliminação, ela tá chegando. Daí você que assistiu o último vídeo da gente, que foi um pré-jogo de compilado de etapas, né? Que eu não só falei do Brasil e Japão. Eu fiz uma análise ali como um torcedor. Eu falei que o Brasil ganharia na final da Copa do Mundo nos pênaltis contra a França. Foi isso que eu falei. Mas, cara, vem cá. Se a gente estivesse jogando contra a França, se a gente pegasse a França no jogo de hoje e a gente jogasse do jeito que a gente jogou, eu faço uma pergunta pra você. A gente passaria da França hoje? Se a gente pegasse a Argentina, a gente passaria da Argentina no jogo de hoje? Ou até mesmo contra a Colômbia? A Colômbia fez um sufoco da porra contra Portugal. Não ganhou o jogo por pouco. Literalmente, acho que é David Sanches, o nome do jogador que fez o gol da Colômbia contra Portugal. O azar dele é que o pé dele estava um pouco mais avançado da linha do impedimento, e o gol dele foi anulado. Foi isso que ocorreu no jogo de Colômbia e Portugal. Se a gente enfrentasse a Colômbia no jogo de hoje, cara, seria eliminado? Não sei, porque só se jogando futebol na Copa do Mundo que saberia. Mas que a gente passaria o sufoco como a gente passou contra o Japão, a gente passaria um sufoco até maior. Porque, gente, o que ocorreu nesse jogo de Brasil e Japão? O meio-campo do Brasil é uma porcaria, cara. Porcaria mesmo, mano. O Casemiro tá irreconhecível. Desculpa, fez o gol. Mas, mano, a maneira que esse cara jogou hoje, Mano, a melhor coisa que o Casemiro fez no jogo de hoje foi subir de cabeça quando o Gabriel Magalhães fez o cruzamento e, graças a Deus, saiu o gol dele, graças a Deus. Mas, gente, o Casemiro não agregou, mano. Lucas Paquetá, velho, ele pode criar um mundo paralelo, velho. Ele pode criar um universo paralelo, ele pode criar um foguete, ele pode ser bilionário e bem mais bilionário que o Elon Musk, criar uma multi-empresa, o que for. Mas criar chance de gol, o Lucas Paquetá não cria, cara. Ele não cria chance de gol. O nosso meio-campo, mano, o Japão ele só não fez 4 gols na gente porque é uma seleção. A palavra certa é pífia. A seleção japonesa é uma seleção pífia. A palavra certa é essa. Trouxe dificuldade pra gente, mas a palavra certa é seleção pífia. A palavra certa é essa. E o projeto dos caras é ganhar a Copa do Mundo lá em 2050. Na moral, cara. Mas voltando ao assunto principal. O nosso meio-campo, mano, se fosse uma seleção, que no caso é a França, que tem Tchouaméni, Camavinga. Desculpa, o Camavinga não foi pra Copa não, gente. Desculpa. Mas que tem o Tchouaméni, que tem jogadores ali, principalmente o Tchouaméni, que é um jogador que mano, Tchouaméni, mano, é um Lukaku 2.0, é um cara forte da porra, que, mano, se pegar a bola ali, velho, não tem meio campo do Brasil que consegue pegar aquele cara de volta, não. Que, por consequência, o Tchouaméni, que é um volante, vai conseguir criar chance de gol pra seleção francesa. E se a gente tivesse enfrentando uma seleção mais forte, no jogo de hoje, certamente a gente tomaria 3, 4 gols, cara, no primeiro tempo ainda. No primeiro tempo, que foi o pior primeiro tempo que a seleção brasileira jogou nessa Copa do Mundo até aqui. De 4 jogos que a gente já jogou aqui na Copa, o primeiro tempo do jogo de hoje contra o Japão foi o pior de todos. Foi o pior de todos, com toda a certeza do mundo. Cara, o que me assustou na seleção brasileira não foi nem o jogo também. Não foi nem só o jogo. Antes do jogo começar, no pré-jogo, eu vi os jogadores da seleção brasileira ali fazendo o aquecimento, mas a cara deles era tudo de jogador apático, mano. Apático, com medo de enfrentar uma decisão. Com medo de enfrentar uma decisão, ou seja, a sorte desses caras aí que era contra o Japão. A sorte desses caras foi essa. Mas, mano, se fosse uma seleção mais difícil, esses caras ia me perdoar a expressão, mas ia cagar nas calças, cara.
Eles iriam cagar nas calças. Mano, os caras ficaram brancos, mano, quando eles foram lá pro Texas enfrentar o Japão. Mano, todos eles ficaram brancos, mano, com medo de enfrentar uma decisão. Então, mano, não vai, a gente não me perdoe dizer, mas a gente não vai longe nessa Copa, não. Não vamos longe. O máximo que a gente consegue chegar é nas quartas de final, porque o nosso próximo adversário é Costa do Marfim ou Noruega. É um desses dois jogos, nossa próxima partida. Cara, Costa do Marfim e Noruega. O Brasil passa? Passa. Com certeza passa. Mas daí vai vir as quartas de final, que provavelmente será a Inglaterra, porque a Inglaterra, assim, muito se falou da Argentina. A Argentina pegou Cabo Verde, e vai pegar a Austrália ou Egito, daí pode pegar uma Colômbia nas quartas de final, realmente. Se fala que a Argentina pegou uma baba para chegar até a semifinal, que provavelmente ela chegue na semifinal. É verdade. Mas a Inglaterra também pegou uma baba para chegar até as quartas de final. E quando chegar nas quartas de final, o próximo adversário da Inglaterra pode ser o Brasil. O Brasil vai ter uma capacidade mental de conseguir enfrentar a Inglaterra e vencer a Inglaterra? O cara, me perdoe, eu espero muito que a seleção brasileira ganhe a Copa do Mundo, mas eu não fiquei feliz com o futebol apresentado hoje, cara. Não fiquei feliz. O que me dá a impressão no jogo de hoje, quem treinou a seleção brasileira foi o Abel Ferreira. Quem acompanha os jogos do Palmeiras e também acompanha os críticos do Abel Ferreira no comando do time do Palmeiras, eu vejo muito que os críticos do Abel Ferreira fazem uma seguinte crítica pro Abel Ferreira. Pô, o Abel Ferreira joga a bola no meio campo, faz o chuveirinho pra ver se sai o gol. É sempre chuveirinho na porcaria do jogo do Palmeiras. Quem acompanha os jogos do Palmeiras e os críticos do Abel Ferreira no comando do Palmeiras sabe o que eu tô falando. O que mais se critica no comando do Abel Ferreira no Palmeiras é a maneira que é tanto chuveirinho pra área. Ô, gente, o que ocorre? Eu lembro de uma época, principalmente 2023, 2024, que são esses anos recentes, que o Palmeiras ele foi apelidado pela sua torcida, copiando aquela música do Santos, sei lá, de que ele era o time da virada. Lembram disso? O Palmeiras pegou essa cópia da música do Santos e começou a se titular como o time da virada, porque virava os jogos. Mas os jogos que o Palmeiras virava não era jogo tipo assim, Palmeiras e Flamengo. Na final da Libertadores, por exemplo, agora de 2025. Palmeiras e Corinthians na final de 2025 no Paulista. Palmeiras e Corinthians também agora nas oitavas, acho que foi nas oitavas ou quartas de final da Copa do Brasil. Não era jogo importantíssimo, não. Os jogos que o Palmeiras virava era jogo contra Delfim da Bolívia, Cerro Porteño, se bem que se perdeu, né, agora, a última vez que se enfrentaram, mas perderam, mas era time nesse nível aqui, ó, Delfim da Bolívia, Cerro Porteño, Cuiabá, Red Bull Bragantino, time meia boca, mano. E a nossa sorte é que a gente enfrentou uma seleção meia boca, que por sinal é a melhor seleção do Japão que chegou nas Copas do Mundo nos últimos anos. A nossa seleção mais pífia da nossa geração conseguiu vencer a melhor seleção do Japão. Porque, obviamente, o futebol japonês não é um futebol tão evoluído, tão elevado. Essa é a sorte nossa do jogo de hoje. E outra, gente, porque eu lembro que agora no início do vídeo eu falei que se a gente enfrentasse a Argentina, teria chance de ser eliminado hoje. Porque eu já tenho a diferença dos jogadores argentinos para os jogadores japoneses. Os jogadores japoneses, a tradição do Japão por si só, é uma tradição educada, de respeitar. Ou seja, não teve muito lance de carrinho, uma falta para cartão vermelho por parte dos jogadores japoneses no jogo de hoje. Isso não teve, devido à sua cultura e lá. Mas se fosse contra a Argentina, cara, argentino não tem esse carinho pelo brasileiro. Principalmente quando o assunto é futebol, na rivalidade. Meu irmão, se a gente enfrentasse a Argentina no jogo de hoje, mano, não é que o Depou seria expulso, né? O Rodrigo Depou, que é um jogador que é volante da seleção argentina. Não é que ele seria expulso no jogo de hoje. Mas que eu tenho certeza que ele ia dar, mano, que ele não ia dar nenhum carrinho, ele ia jogar um piano pra cima de algum jogador da seleção brasileira, é certeza. Mano, eu tenho certeza que se fossem os jogadores da Argentina jogando contra a gente no jogo de hoje, eles causariam mais faltas para cartões amarelos, eles iam até sofrer um risco de serem suspensos, mas eles iriam dar entradas mais duras na gente, eles iam mostrar uma coisa mais brava contra a nossa seleção, coisa que a seleção japonesa não mostrou, devido à sua cultura, devido ao seu futebol e entre outras coisas.
Então, gente, eu não dá pra falar... Eu não consigo, eu não sou esse tipo de cara que faz uma análise, falando o seguinte, olha, tem um passe em vertical do Ryan, que encontrou o Vinícius Júnior, que quase fez gol. Nossa, o Gabriel Magalhães, ele tem um domínio, uma maneira de segurar a posse de bola, que se ele faz, que na hora que ele faz o cruzamento ali pro Casemiro, a bola pegou uma gravidade de 0,5 que conseguiu encontrar a testa do Casemiro pro Casemiro cabecear. Eu não tenho esse tipo de... Eu não sei fazer esse tipo de análise, gente. Porque tem um detalhe também, quem entra na faculdade de jornalismo e sai da faculdade de jornalismo para comentar futebol, ele sai comentando futebol da mesma maneira que um cara que comenta futebol no boteco. Ou seja, é meu caso, eu faço faculdade de jornalismo, mas eu não tenho toda uma noção de um cara profissional do futebol. A análise que eu posso falar aqui é de torcedor. Né? E, cara, como torcedor da seleção brasileira, eu não estou confiante que a gente vai ganhar essa Copa de 2026. A seleção brasileira é uma seleção gigantesca, tá? É claro que vai ter um momento nas próximas Copas, nos próximos anos, que a gente vai ganhar uma Copa do Mundo. Vai ocorrer uma situação, eu acredito sim que a gente vai ganhar alguma Copa, mas de 2026 eu não estou confiante. Eu acredito sim porque, gente, a seleção brasileira, ela tem um tamanho do Real Madrid, ela tem um tamanho aqui trazendo para o cenário do futebol brasileiro, ela tem o mesmo tamanho do Flamengo, ela tem o mesmo tamanho do São Paulo, ela tem o mesmo tamanho do Santos, do Corinthians, do Palmeiras. Óbvio que a seleção brasileira, ela, comparando com esses clubes que eu citei os nomes, ela até tem uma coisa mais glamourosa, mais maior, porque ganhou 5 Copas do Mundo. Até que, entre aspas, ela se colocaria como uma coisa maior que esses times que eu citei. Mas, cara, devido a essa questão de peso na camisa, eu não sou muito cara de mística. Mas devido, sim, essa seleção ter uma tradição em Copas do Mundo, de uma certa forma, eu acredito que em algum momento ela vai ganhar uma Copa do Mundo, sim. Mas, cara, a Copa do Mundo de 2026, eu não vou falar que... Olha, eu vou refazer o que eu falei no início do vídeo, tá? Vou falar pra vocês, eu vou refazer, vou refazer, a palavra certa é essa, eu vou falar uma coisa nova que eu falei no início do vídeo. Eu falei que a nossa eliminação tá chegando, certo? Se por um acaso, quando a gente chegar nas quartas de final, e a gente, por um acaso, passar da Inglaterra, que eu me arrisco dizer que é a seleção que tem mais chance de ir para as quartas de final enfrentar a gente, se por um acaso ocorrer uma circunstância da gente passar da Inglaterra e vencer a Inglaterra, chegar na semifinal, a nossa chance de ser campeão vai ser um pouquinho mais maior do que está sendo agora. Porque até agora o Brasil não, desde quando o Ancelotti sumiu, o Brasil não teve um teste de seleção campeã. Quando teve um teste de seleção campeão, ou seja, enfrentar uma seleção difícil que foi contra a França, cara, a gente só jogou um pouquinho melhor o segundo tempo contra a França, porque o Upamecano foi suspenso, mano. Daí a França estava com um jogador a menos, e vamos lembrar aqui, tá? Um jogador a menos no segundo tempo inteiro. A gente ainda tomou o gol da França com um jogador a menos por parte deles. Ou seja, a seleção brasileira, quando teve um teste de campeão, ela pipocou, né? Que foi contra a França. Ô, gente, vamos falar do Ancelotti agora? A ideia do Ancelotti de meter chuveirinho na área foi uma ideia que deu certo por um milagre, mas se fosse, obviamente, contra uma seleção mais forte que a seleção japonesa, certamente essa ideia não ia dar certo. E tem mais um detalhe ainda. A gente não tem um centroavante a nível de Lewandowski, de Haaland, de Mbappé, de Cristiano Ronaldo, de Ronaldo Fenômeno nessa seleção brasileira aqui. A gente não tem. Porque esses 5 nomes que eu citei aqui, quando esses caras estão jogando como centroavante, que são suas posições de origem, vamos dizer assim também, quando esses caras estão jogando como centroavante, qualquer bola que você joga pra eles, entra pro gol. A gente não tem esse tipo de atacante que cheira gol. O único jogador que a gente tem é o Endrick, mas o Endrick tem uma estatura mais baixa. E o Endrick, comparando com o Romário, cara, que o Romário também tem uma estatura baixa, pegando o Endrick e comparando com o Romário, cara, mano, não tem nem comparação, velho. O Romário tirava gol até do chapéu, mano. O Romário poderia jogar de roupa de astronauta que faria gol. O Endrick, ele cheira gol, ele faz gol pra caramba. Aliás, a reta final do segundo tempo melhorou porque o Endrick tava bem no jogo hoje, graças a Deus. O Endrick foi um jogador responsável também foi um jogador, de uma certa forma, responsável dessa virada, porque ele jogou muito volume pra cima da seleção japonesa, pra defesa da seleção japonesa. Essa é a nossa sorte. Não é o... Cara,
Essa é a nossa sorte. O Endrick joga bem, mas pega o Romário e Endrick, mano, não tem nem comparação. Então, cara, a ideia do Ancelotti hoje deu certo por um milagre, mas acho que deu certo também por um milagre, porque eu acredito que o Ancelotti ele entende de futebol, ou seja, ele sabia que a seleção japonesa ela iria acabar sendo solícita a tomar um gol de... Não tomar um gol de cabeça, mas apesar de ter tomado um gol de cabeça no início do segundo tempo. Não tomar um gol de cabeça, não só tomar apenas um gol de cabeça, mas ela ia acabar cedendo ao número de atacantes da gente na grande área. Ela ia acabar cedendo e ia acabar, por consequência, tomando gols. Essa ideia do Ancelotti foi uma ideia acertada pro jogo de hoje, mas essa ideia não vai trazer pra gente o título que uma geração sonha, porque estamos mais de 24 anos sem ganhar título. Sem o título da Copa do Mundo, melhor dizendo. Ou seja, é o título que a gente mais sonha. Tem gente aí que nasceu sem ver o Brasil ganhar, que é o meu caso, eu nasci em 2004. Então, gente, esse tipo de tática, se a gente usar esse tipo de tática para outros jogos, não vai dar certo. Então, gente, por hoje é só. Talvez a gente fale mais da seleção brasileira amanhã, principalmente depois do jogo de... Talvez depois do jogo de Costa Rica e Noruega, que vai ser nossos próximos adversários. Vou ficar por aqui, tá bom, gente? Gente, por favor, entre na descrição do vídeo aqui agora e vá lá pro nosso Instagram, tá bom? Lá no nosso Instagram a gente tá fazendo uma cobertura excepcional do mercado da bola, tá? Uma cobertura excepcional do mercado da bola. Estamos cobrindo, fazendo uma grande cobertura, principalmente do futebol europeu, que tá com a janela aberta, né? Tá realizando transferências. E assista os nossos últimos vídeos aqui. E falando dos nossos últimos vídeos, eu reparei sim que eu falei uma groselha, tá? Se você entrar aqui na descrição ou entrar aqui no canal e ver nossos últimos vídeos, o Miller, ele deu opinião sobre o Haaland, né? E eu falei uma groselha. Eu falei que o Miller jogava como meia e o Raí jogava como atacante. Gente, foi um equívoco de pesquisa, equívoco de gravação. Eu falei aquilo lá não com má intenção, tá? Eu cometi um erro de um cara que nasceu em 2004, pô. Que nasceu em 2004 não viu o São Paulo Futebol Clube ser campeão do mundo 2 vezes seguida e 2 vezes campeão da Libertadores, né? Então, gente, como falei há 1 minuto atrás, muito obrigado pela sua companhia. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. Se você tá feliz com o jogo de hoje, comente aqui com o quanto você tá feliz aqui nos comentários, tá? Pode comentar. Você está feliz com a classificação, mas tá com o pé atrás dessa seleção? Pode deixar aqui nos comentários também, tá? Vamos todo mundo debater o que a seleção brasileira apresentou no jogo de hoje aqui no vídeo, tá bom? Gente, um abraço, tamo junto e até a próxima.